Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa aula online, então? Bom, tô fazendo essas aulinhas para ajudar vocês a entender o conteúdo, fazer a atividade, fica mais prático, mais fácil, tá bom? Bom, seguinte, as atividades aí não chegaram, a primeira atividade do terceiro bimestre veio muito pouco para mim. E lembrando vocês que quem me enviar atividade no terceiro bimestre vai ficar com média no segundo bimestre. Se não enviar atividade, vai ficar sem média no segundo e no terceiro. Vão perder essa? Tá super fácil. Eu tô explicando tudo que tá ali na atividade. São 1, 2, 3, 4 perguntinhas. Se vocês, eu vou falar sobre todas elas. Tem um vídeo explicando. Tem o texto, certo? Então, e aí? Ainda tirei uma foto da lousa, desse mapa mental que eu fiz aqui para explicar para vocês. Então, tá mamão com açúcar. Vamos lá, certo? Não perde essa oportunidade, não. Bom, gente, seguinte. Até agora nós vimos o quê? Nós vimos a França sobre um regime absolutista. Nós vimos o que é um regime absolutista, certo? O poder concentrado nas mãos do rei. A gente viu a Revolução Francesa, como que estava a população quando estourou a Revolução Francesa, né? A burguesia, a população, estava todo mundo não aguentava mais aquele sistema, aquela pressão, aquela opressão, a cobrança de impostos cada vez mais altos, né? E o rei tomando todas as decisões, a nobreza sendo privilegiada, a igreja sendo privilegiada. E a França começou, né, com os ideais iluministas de igualdade, fraternidade, liberdade, e a população estava engajada nesses ideais, acreditando nesses ideais. Então queria um regime, um governo que fosse pautado nesses regimes. Bom, derrubaram, né, o rei Luís XV e conquistaram criaram um novo governo. Então nós vamos partir daí, certo? Até aqui foi o que a gente viu sobre a Revolução Francesa. Eu comentei com alguns alunos, né, que a burguesia ela usou os mais fracos, os mais oprimidos, mas a intenção dela era também ter poder, certo? E sobre esses mais pobres, esses camponeses, artesãos, comerciantes mais pobres, certo? Então sempre vai ter uma classe que vai te influenciar para derrubar aquele governo, mas a intenção dessa classe é ela ficar no governo e governar os mais fracos, ok? Bom, vamos continuar daí. Luís XV foi derrubado, os girondinos estão no poder, mas a burguesia está insatisfeita, tá? Porque ela acreditou em tudo aquilo, achou que esse novo governo iria beneficiá-la. E não foi bem isso que aconteceu. Esse governo não beneficiou tanto. Então, estava numa fase, né, de transição entre finzinho da Revolução Francesa, transição ali do absolutismo para uma nova forma de governo e estava tendo uma insatisfação popular muito grande, tanto da burguesia quanto da população mais pobre, quanto uma instabilidade política, né? Porque uma disputa em quem ia ficar no poder, como que ia ser esse poder, como que ia organizar, né, esses cargos no poder. Então tava uma verdadeira bagunça. E o que acontece? Durante esse período de Revolução Francesa, um certo general chamou a atenção da burguesia, chamou a atenção da população, porque era um general extremamente inteligente, né? Era um general estrategista. E aí o que acontece? Eles começaram a observar esse general. E esse general era quem? Napoleão Bonaparte, ok? Napoleão Bonaparte, ele era um general na França, combateu na Revolução, combateu em guerras, e ele chamava atenção por causa das suas estratégias, da sua inteligência, né, da sua capacidade de trazer o povo com ele. Bom,
Então, o que acontece? Estamos aqui no diretório. O que era o diretório? Era o governo dos girondinos. Só que esse governo, igual eu falei para vocês, estava dando uma insatisfação popular e uma instabilidade política muito grande. A população estava insatisfeita, a burguesia queria, ter acesso ao poder também, queria ter mais privilégios, queria se consolidar. Porque a burguesia ainda era vista como o pobre que ficou rico, mas continua pobre. Ele não fazia parte da nobreza. Nobreza estava lá no seu alto status padrão e olhando de cima para a burguesia. E a burguesia não aceitava mais isso. A burguesia queria estar ao mesmo nível da nobreza, se consolidar. O que acontece então? Eles juntamente apoiam Napoleão Bonaparte para o golpe 18 Brumário. O que é esse golpe 18 Brumário? Napoleão fecha a Assembleia, que é essa Assembleia, governo dos girondinos, e se coloca no poder como cônsul, certo? Ele monta ali o consulado. Começa então a primeira fase da era napoleônica. Então, qual que é o que marca a era napoleônica? O golpe de Napoleão, que Napoleão fecha a Assembleia e assume como primeiro cônsul, certo? Então, são três, eles montam um consulado, não, nós vamos fazer um consulado. São baseado lá em Roma. Roma tinha 2 cônsules. Esses 2 cônsules eram os 2 governantes do Império Romano, certo? Os 2, sempre em consenso, tomavam as decisões do que aconteceria no Império Romano. Baseado nessa política, nesse sistema político, ele montou o consulado. Só que no consulado, que Napoleão montou, seriam 3 cônsules. Napoleão foi escolhido pela grande maioria como primeiro cônsul. Então, além de ele ter todos os direitos políticos, ele ser o primeiro de tomar as decisões, tudo dependia dele, ele ainda era o sistema político, administrativo, econômico, tudo passava por ele, tá? Então, o que acontece? O que ele começou a criar durante o consulado? Ele foi extremamente estrategista até nessa parte. Por quê? Porque ele pensou o seguinte: se eu agir agora e conquistar a burguesia durante o meu consulado, eu vou conseguir ter o apoio delas porque eu precisar. Por exemplo, hoje, se eu apoiar, eu for um presidente e nos 4 primeiros anos eu beneficiar toda a população, criar metas que beneficiem segurança, educação, saúde e beneficiar toda a população que hoje se encontra mais jogada de escanteio. Nesses 4 anos, o que eu fizer para essa população, na próxima eleição, todos não vão votar em mim? E se eu falar assim, no final dos 4 anos, eu vou lançar e a partir de agora o mandato é 6 anos? A população vai aceitar. Por quê? Porque eu beneficiei eles, certo? Porém, quando se fala em população, aqui estamos falando da burguesia, que era o ponto-chave da população francesa, tá? Eram os que precisavam ser cativados, porque eram os que estavam mais insatisfeitos e eram os que levavam o resto da população com eles. O que ele criou durante o consulado? Valores burgueses. Ele consolidou a burguesia. O que a burguesia queria? Que fosse de consolidade, uma classe, a classe burguesa foi criada, foi valorizada, certo? Ele colocou também censura, proibição de greves, lógico, para poder evitar que surgisse uma nova revolução, que o depusessem do poder. Então, ele foi estrategista.
Um Estado laico, ele foi lá na liberdade, igualdade e fraternidade e colocou o quê? Cada um segue aquela religião que ele quiser. A França não tem mais uma religião. Lembram que a França era um país que era junto, a igreja apoiava o rei no regime absolutista. Era o clero e a nobreza e o rei, certo? Então, a partir de agora, não. Agora, a França não tem uma religião. O Estado é laico, tá? Qualquer um pode seguir a religião que quiser. Não tem que seguir a religião do rei. Ou as outras religiões são proibidas. Não, agora todas as religiões, cada um segue a sua religião. Crescimento na economia. Então, quando ele valorizou a burguesia, essa valorização, a burguesia começou então a ter um comércio, uma comercialização, começou a ter uma valorização, a economia começou a vender bem, vender mais. E onde que ele começou a vender mais? Porque ele vai começar a expandir o território dele. Com essa expansão, o comércio começa a expandir também. Uma reorganização política, porque são 3 cônsules. E esses 3 cônsules vai indicar pessoas de sua confiança. Ele reorganizou a política, ele reorganizou a parte jurídica da França. Tudo isso faz parte o quê? Do Código Napoleônico, tá? É valorizar algumas liberdades individuais e os direitos dos cidadãos, certo? Quando ele conquistou tudo isso, ele recebeu o apoio da burguesia e da população. E nisso, o que acontece? Eles começaram a ver que seria muito melhor que ele fosse o rei, que voltasse a ter uma monarquia, porque ainda existiam alguns conflitos de pessoas que queriam poder, queria estar no lugar de primeiro cônsul, queria disputar esse lugar. Se colocasse ele como rei, já não seria mais tão fácil derrubá-lo do poder, certo? Então, com o apoio da população, com o apoio da igreja, da igreja católica, que mesmo que o Estado fosse laico, gente, vocês prestem atenção que a igreja sempre tem uma influência muito grande ainda nesses governos, nesses países, certo? Napoleão foi nomeado imperador da França, certo? Quando ele lançou o império, então foi o consulado. Após o consulado, ele conquistou, tornou novamente um império, uma monarquia, né? Voltou a ser uma monarquia nas mãos do rei, que agora se autodenominou imperador, Napoleão Bonaparte, ok? Com Napoleão imperador, o que aconteceu? O expansionismo. O que é o expansionismo? Conquistar terras, territórios, anexar outros países à França, ao regime monárquico da França, tá? E ele começou, através de guerras e batalhas, a conquistar esses outros países. Só que alguns países, eles perto das estratégias de Napoleão Bonaparte, perto, né, do exército dele, os países não estavam preparados para isso e acabou se rendendo, tá? Perto numa dessas conquistas, Napoleão tentou invadir a Inglaterra. Porém, ele foi derrotado. E quando ele foi derrotado, vocês acham que ele foi lá, voltou, se entrou no trono e chorou? Não, ele era um estrategista. O que ele pensou? Todos os países estavam ali apoiando ele, porque ele tinha invadido ou tinha o risco dele invadir o país. Então, os outros países na Europa estavam apoiando o Napoleão Bonaparte. Inclusive Portugal, e nós vamos falar sobre Portugal daqui a pouco. E o que acontece? Ele pegou e falou assim: se eu fechar os portos de todos os países aqui, que não comprem e nem vendam para a Inglaterra e nem para as colônias ultramarinhas da Inglaterra, que eram as colônias
as 13 colônias e as outras colônias que a Inglaterra tinha, se eu não comprar, se ninguém comprar e ninguém vender, o que vai acontecer? Uma empresa, se ela não compra a matéria-prima que ela precisa, e se ela não vende o produto que ela fabrica, o que vai acontecer com a empresa? Ela vai à falência, certo? Então ele imaginou, se eu fechar todos os portos, ninguém comprar e ninguém vender para a Inglaterra e nem para as colônias da Inglaterra, a Inglaterra vai falir. E eu vou conseguir conquistar a Inglaterra. Só que não era tão fácil, né? A Inglaterra, ela já era uma potência, ela já tinha uma influência muito grande nos países, então não foi tão simples assim. Alguns países começaram a quebrar esse acordo. Como que foi chamado esse bloqueio? É o bloqueio continental. Então, o que é o bloqueio continental? É o bloqueio dos portos dos países europeus proibidos por Napoleão Bonaparte de comprar e vender para a Inglaterra e para as colônias da Inglaterra, tá? O que acontece? Primeiro, a Rússia quebrou a Rússia era um país agrícola, né? E aí o que acontece? De primeira, ele foi lá e aceitou o acordo do Napoleão Bonaparte. Só que para a Rússia não compensava. Então ela quebrou esse bloqueio e começou a negociar com a Inglaterra. Portugal também, tá? Portugal, ele tinha já um vínculo com a Inglaterra e ele não podia simplesmente quebrar esse vínculo que tinha com a Inglaterra. Então, o que ele fez? Ele continuou a negociar com a Inglaterra. Napoleão ia invadir Portugal. O rei ficou sabendo, Dom João ficou sabendo, e ele fugiu para onde? Para o Brasil. Então é por isso que ele veio para o Brasil. Ele não veio para o Brasil porque aqui ele considerava a segunda casa, porque aqui era muito bom, porque agora ia valorizar o país, ia fazer ideia diferente. Não, eles vieram fugidos. Porque se Napoleão invadisse e capturasse, com medo de matar eles e capturá-los, então eles vieram fugidos com o apoio de navios ingleses, certo? E também tinha soldados ingleses lá esperando Napoleão, quando Napoleão chegou para invadir Portugal. Tá vendo como tudo tem uma ligação? Tá tudo ali, ó, ligadinho na história. Então, o que aconteceu? O expansionismo e bloqueio continental. Quando começou esse bloqueio, quando estava aí nesse auge, os países vendo que estavam sendo prejudicados, porque não podia negociar com a Inglaterra, não podia negociar com as colônias inglesas, eles começaram a se unir para poder derrotar Napoleão Bonaparte. A batalha foi onde vai acontecer a Batalha das Nações. Primeiro, o que foi? O que aconteceu? Napoleão, insatisfeito, muito bravo, porque a Rússia quebrou o acordo, quebrou o bloqueio continental, vou invadir a Rússia. Vai Napoleão com o seu exército para a Rússia. E aí, a Rússia venceu. Quando a Rússia venceu, Napoleão voltou para a França com seus exércitos. E os outros países viram que tinham uma chance de vencer. Então, eles tinham que lutar também. E eles foram lutar, se uniram, Rússia, Prússia, Inglaterra, se uniram para poder derrubar Napoleão, tá? Nessa Batalha das Nações, então, Napoleão perdeu a guerra e foi exilado na ilha de Elba. Foi mandado lá para a ilha, você vai ficar preso aí e não pode mais voltar para a França. Certo? Ele se deu por vencido? Volta então Napoleão Bonaparte para a França, certo? Então ele voltou para a França em 1812, ele foi exilado. Em 1815, ele voltou para a França. E como ele era uma pessoa que tinha ajudado, que tinha feito pela burguesia, que tinha, ele tinha conquistado o povo, conquistado os cidadãos franceses.
ele foi recebido com festa quando ele voltou. Ele fugiu do exílio e voltou para a França. E ele foi recebido com festa e gritos e aplausos e o povo todo contente. Ele derrubou, tirou do trono o rei Luís XVII, que era o herdeiro do antigo rei Luís XV, quando teve a Revolução Francesa, que foi destituído. E Napoleão Bonaparte tirou ele do poder, tomou o trono e falou: eu sou o imperador. E continuou ali como imperador. Só que esse governo dele vai durar apenas 100 dias. É o governo dos 100 dias. França, Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia se uniram novamente na Batalha de Waterloo e derrotaram Napoleão. Dessa vez, definitivamente. Ele foi acusado, condenado como um fora da lei, um homem fora da lei. Então, ele não poderia mais voltar à França, teria que ficar na ilha, exilado, senão ele seria condenado à morte, e não poderia mais ocupar nenhum cargo no governo, nenhum cargo de governante. Em 1821, falece, então, lá na ilha, Napoleão Bonaparte. Certo? Então, qual que foi a era napoleônica? Começou no golpe 18 Brumário. Ele foi pelo consulado, do consulado passou para o império, do império ele passou para o governo dos 100 dias. Certo? E aqui foi a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. Então, façam as atividades. Qualquer dúvida, pode me chamar e até a próxima aula. Beijo!